Todos, sejam bem-vindos. Vamos iniciar agora a coletiva com o goleiro Max Soares e o zagueiro Júlio Vaz. Lembrando que são 2 perguntas por repórter. Boa tarde, Max. Boa tarde, Júlio. Sou o Iaco Lopes, da TV Cabo Branco, também da Rádio CBN. A gente está ao vivo agora no CB Esporte Clube. Vou começar com o Max, que está aqui à minha esquerda. Max, eu queria entender a tua escolha. Por que você escolheu o Botafogo, voltar ao Brasil nessa fase da tua carreira? E aí, queria entender por que você escolheu o Galo para me jogar. Bom, eu tive 2 oportunidades, primeiramente boa tarde a todos. Eu tive 2 oportunidades de jogar fora do Brasil. Tinha planos de ficar por um tempo ainda, né, mas às vezes as coisas não andam como a gente imagina, como a gente pensa. Eu fui vice-campeão na Arábia e foi totalmente trocado o time, e o treinador queria que eu permanecesse e tudo mais. A gente esperou algumas situações de fora, mas acabaram que não chegaram, né? Chegaram sondagens e tudo mais, mas nada concreto, né? Nada oficial. E eu acabei ficando um pouco de tempo a mais no Brasil, né? Acho que se não me engano 4, 5 meses mais ou menos esperando alguma coisa. E quando o meu empresário me ligou já com a proposta em mãos do Botafogo, né? Para me aceitar e vir e tudo mais, foi tudo meio rápido. Para falar a verdade, não foi algo que foi pensado assim, foi meio que de um dia para o outro já tive que decidir e vir. Foi algo que eu não me arrependo, né, por todo o projeto que aqui tem, por toda a estrutura que aqui vem crescendo e tudo mais, pelo elenco, por todos que estão aqui. E acho que eu tenho acertado na escolha de vir aqui e tá ajudando. Boa tarde, Ranieri Soares, da Rádio Tabajara. Tenho uma pergunta para cada. Primeiro para o Max, queria que você falasse um pouco, está recente, né, tem aí 2 semanas mais ou menos de atividade, mas queria que você falasse um pouco como é que está esse início de trabalho, principalmente porque ali, trabalhando junto com você, tem o Michel Fracaro, que foi um cara que teve muito destaque agora na atual temporada, e eu queria que você falasse um pouco como é que está essa relação com ele, esses primeiros dias de trabalho. A pergunta para o Júlio, numa apuração que a gente fez, um dos jogadores que foi contactado para o Botafogo para essa próxima temporada é algum que você conhece bem, que é o zagueiro Vitão. E aí ele, enfim, acabou que ele aceitou com o Barra e tudo mais. Queria que você falasse um pouco aí, se, né, tivesse tido esse encontro aí, você que conhece, né, que teve a oportunidade de jogar junto, como é que seria esse encontro aí em relação ao entrosamento, se fosse possivelmente seu parceiro no Botafogo aqui para 2026. Obrigado. Sim, o relacionamento dos goleiros é bom, né? Acho que não tem um ego ali pelo fato do Michel já ter um tempo aqui na casa, tá chegando agora, tem os meninos da base também. Mas assim, o relacionamento sadio tá no início ainda, a gente está se conhecendo, tá trabalhando, os treinos estão sendo bem intensos, né? No início ali, pré-temporada. Querendo ou não, o goleiro sempre trabalha mais que os outros. Mas o relacionamento é tranquilo, assim, da parte dele, da minha parte, da parte do professor, é tudo bem calmo, né? A gente conversa bastante, a gente faz parte do mesmo time de fornecedora de luva, né, da N1. Então é algo que é bom aproxima, é bom que a gente vai se conhecendo no dia a dia, e é algo que vocês não vão ver briga, pelo menos da minha parte, da parte dele, de todos aqui, né? Não vai ter briga, intriga, cara feia, essas coisas. Então acho que quem tiver melhor, o professor vai optar ali para estar jogando, e desejar boa sorte a todos, porque vai ser uma temporada longa. Boa tarde, Nelson. Te respondendo em questão ao Vitão, sempre faz diferença, né? Você tem uma afinidade com alguém que você já trabalhou junto, conhece um pouquinho melhor, mas ele decidiu para o Barra e não tem muito o que opinar sobre isso, né? Mas em questão a já conhecer, facilita um pouquinho nesse começo, que a gente está se adaptando com um grupo novo, faz diferença. Boa tarde, Gustavo Cruz, de Futebol da Paraíba. Eu queria perguntar para o Júlio Vaz, foi apurar um pouquinho. Quadrangular, você estava jogando pelo Floresta, você participou de um time que levou 2 gols em 6 jogos. Uma estatística muito boa. Você foi um destaque no quadrangular na defesa do Floresta. Eu acho que com certeza por isso também veio aqui para o Botafogo. Queria que você falasse se isso foi um diferencial e o que você achou do Botafogo quando você enfrentou aqui dentro do Almeidão, que o Floresta acabou ganhando 3-2 naquele jogo que foi uma derrota para o Botafogo. Obrigado. Boa tarde. Bom, nossa defesa realmente fez diferença para nós na Série C toda. Sofremos poucos gols, era bem sólido no quadrangular, sofremos apenas 2. E o jogo nosso contra o Botafogo aqui foi um jogo bem difícil para nós, porque sabemos da qualidade da equipe, sabemos que teríamos que correr o dobro e conseguimos sair vitoriosos, né? Mas a nossa defesa era um ponto realmente forte, porque a gente era bem sólido e sofremos poucos gols, e isso fez muita diferença para nós chegarmos no quadrangular.
Boa tarde, Vitória do Arena Correio. Queria perguntar primeiro para Max Wallace sobre a sua passagem, né, de muitos anos que você teve no Fortaleza. Você viveu momentos importantes. Foi campeão da Copa do Nordeste em cima do Botafogo em 2019 e teve o acesso à Série B. Queria que você falasse um pouco de como essa sua experiência no Fortaleza pode, de certa forma, ajudar o Botafogo, né, que passa por esse momento de transformação que o Fortaleza passou quando você esteve por lá. E também um pouquinho sobre você estar no Botafogo depois de ter sido campeão, né, da Copa do Nordeste em 2019 contra o Botafogo. Sim, eu vejo o Botafogo hoje muito parecido, né, no início. A diferença é porque é a SAF, né, tem o seu dono e tudo mais, mas, sim, foram 14 anos da minha vida que me fez ser o goleiro que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje. Eu deixo isso claro para todo mundo, toda coletiva, toda conversa com alguém, que eu sou muito grato tudo que eu vivi ali, tudo que eu passei, todos os títulos que eu participei. E, por coincidência, a gente foi campeão do Nordeste em cima do Botafogo, né? E em relação à tua pergunta, aquele jogo contra o Botafogo foi bom, sim, a gente foi campeão, mas deu para ver a força da torcida, a força do clube, né, dos jogadores que estavam ali. Em 2022 eu tive a oportunidade de vir também na Copa do Nordeste, mas eu acabei ficando no banco. E a gente vê a força da torcida, a força do grupo, né, do que tinha ali naquele momento. E é uma das coisas que faz com que a gente mude um pouco a cabeça às vezes, né? Às vezes o jogador vem para cá achando que é uma Série C, que não tem tanta força, que vai ser só mais um ano e tudo mais, mas tem tudo para ser diferente por tudo que vem sendo depositado. Questão de estrutura financeira e tudo mais. Esse ano, assim, não vou dizer que vai ser diferente da temporada passada, mas tem tudo para ser um grande ano e brigar por coisas grandes. Eu falo isso, de ser campeão do estadual, chegar muito bem no Nordeste, e muito bem na Série C e possivelmente brigar pelo acesso e depois um possível título. Boa tarde para os dois, meu nome é Pedro Quaresma, sou da Rádio Pop FM e também do podcast Futebol da Paraíba. Minha pergunta é para o Júlio Vaz. Eu queria que você contasse um pouco para a torcida, se apresentasse para a torcida, para você falar um pouco sobre suas características. Você gosta de jogar no lado esquerdo, no lado direito? Você é muito alto, eu vi que é até um pouco mais alto que o Max Wallace. Então, falando um pouco sobre sua chegada aérea também dentro da área. Queria que você falasse um pouco sobre suas características que podem agregar aqui ao Botafogo da Paraíba. Obrigado. Boa tarde, Pedro. Então, minhas características: jogo aéreo, até pela altura, velocidade também, e prefiro jogar pelo lado direito. Não tenho problema em jogar pela esquerda, mas a direita é a minha perna dominante, me sinto mais confortável. E de característica é essa: jogo aéreo, velocidade e entregar 100% para o time, né? Que o ponto é ajudar a equipe sempre. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Júlia Maui aqui no TV Correio, Record aqui na Paraíba. Eu queria que vocês fizessem uma avaliação do que vocês encontram aqui no Botafogo, um time que tem uma pressão já instalada por conta da carência de títulos. Existe já um grupo aí que faz parte do grupo que vocês treinam, que já passou, já sentiu a mesma coisa que vocês estão sentindo hoje, já passou por uma temporada que também acaba batendo na trave, existe uma nova pressão, está entrando agora no segundo ano da SAF, então quando se fala em SAF, a galera ainda do futebol brasileiro tem muita a ideia de que SAF é sinônimo de sucesso, né, no primeiro ato, essa coisa toda. Eu queria que vocês pudessem nos falar diante do que vocês já vivenciaram, do que vocês já viveram aqui nesses primeiros dias, primeiras semanas, o que já foi analisado, para que vocês possam fazer o Max falou agora há pouco, né, buscar o título estadual que não vem desde 2019, conseguir o acesso, que eu acho que é o objetivo maior da equipe, e o Felipe, que é o ainda mais vindo de torcida, vindo de imprensa, do extra-campo que eu falo, né? Eu acho que a gente mantendo essa parte dentro de campo bem controlada, as coisas vão fluindo muito bem. Boa tarde. Te respondendo, acho que acredito, né, que todos que vieram para cá já sabiam das responsabilidades, das exigências, e acesso é muito importante, mas não adianta a gente pensar no acesso sem pensar no estadual. Sabemos a sequência que o time vem sem conquistar títulos, e o que resta a nós é trabalhar para tentar quebrar isso. As estruturas, apesar de pouco tempo aqui, tudo muito bom para nós, tem nos fornecido o melhor de tudo, e o que nos resta é trabalhar, e dia a dia, tijolinho a tijolinho, a gente vai buscar passo a passo atingir as metas, tanto no estadual quanto na sequência do ano. Júlio, eu queria te perguntar um pouco como tem sido essas primeiras semanas de trabalho com o Bernardo Franco na questão tática, né? Ainda, obviamente, o elenco não está completo, ainda é um trabalho muito inicial,
mas ele disse que pretende fazer um time muito competitivo que tenha várias características, né, dependendo do jogo, né? Queria que você falasse um pouco do que ele tem passado para vocês, especificamente você que trabalha na defesa e por enquanto tem sido o único zagueiro, né, contratado pelo Belo até agora. Boa tarde. Bom, como está no começo ainda e o grupo não está todo fechado, a gente não tem tão detalhado o modelo de jogo, tudo. A gente está bem no início, então a gente sabe como é que ele quer trabalhar. Eu não tinha trabalhado com ele ainda, mas encontrei com ele quando ele estava no Brusque, sei como é que ele pensa. Ele deixou bem claro para nós que vamos ser um time sólido e a gente vai se adaptar a tudo que o jogo nos exigir. Então, no começo agora não dá para falar tanto que o grupo ainda está se formando, tudo, mas a gente já tem umas ideias ali e com a sequência dos dias, quando todo mundo chegar, tenho certeza que até o estadual a gente vai estar bem sólido e preparado para tudo que o jogo nos proporcionar. Vou pegar até um gancho da pergunta de Vitória, que lembrei agora que no começo do ano, o Felipe Félix falou aqui na coletiva que o Botafogo ia ter uma forma de jogar do início ao fim do trabalho. Queria perguntar para vocês, são os atletas, se vocês já enxergam uma forma de jogar, explicar para a torcida e para a gente qual é essa forma, se já está dando para ver, como é que você está entendendo, até a instituição também, se quiser falar um pouco, se já está dando para entender como é que funciona aqui. Sim, pelo que a gente percebe, né, a gente vê que ele gosta de manter a bola, manter posse, né, ele gosta de ser aquele time que propõe o jogo, que busca o jogo, como falou, como ele está no início, poucos jogadores, não dá para ver muita coisa ainda, mas pelo estilo de treino, de trabalho que ele vem passando, a gente percebe isso, usa bastante jogadores, né, tanto os goleiros quanto o restante dos jogadores nesse esquema de jogar com a bola, né. Eu vou falar da minha posição porque é algo que hoje em dia é um diferencial para um time, né, e a gente percebe, pelo menos nos trabalhos, que ele gosta de utilizar bem o goleiro nessa construção de jogo, tanto no início quanto mais para frente, né. Então, desse início a gente percebe que pelo menos a posse de bola, propor o jogo, vai ser uma característica forte do time. Minha pergunta é para o Max, minha última também. Você passou esse tempo na Arábia, no futebol da Arábia, né, na segunda divisão de lá. Eu queria que você falasse um pouco o que agregou para o seu futebol e que você fizesse um comparativo entre o futebol de lá e aqui do Brasil, porque a gente sabe que é um pouco difícil de acompanhar o futebol árabe, e eu queria que você fizesse esse comparativo para a gente entender melhor como funciona lá o estilo de jogo lá do futebol árabe. Obrigado. Bem diferente, bem diferente mesmo. Assim, todo mundo imagina que só porque você vai para fora, sua vida financeira vai mudar da noite para o dia, mas não é lá. São alguns times só que propõem isso, né? Que você tem um bom salário e tudo mais. Muitos times ainda precisam melhorar a questão estrutural. A sensação que às vezes a gente tem é que eles não é que eles não ligam para o futebol, é que eles ainda precisam evoluir, coisas que vem acontecendo já de uns anos para cá. Os jogadores que estão chegando, querendo ou não, forçam isso, né? Treinadores também e tudo mais. Mas, assim, querendo ou não, o Brasil é um país do futebol. A gente tem que ser espelho para os outros países, né? E tenho certeza que lá eles estão se espelhando na gente. Tanto é que toda divisão cada time deve ter 2, 3 brasileiros fácil, né? Todo time que a gente ia jogar, a gente se esbarrava para ficar conversando com os jogadores, a gente ia para outras cidades, eles iam lá visitar a gente e tudo mais. Mas é algo que eles precisam ainda evoluir um pouco, né? Como eu falei, de pouco em pouco eles vão conseguindo evoluir, as coisas vão melhorando, vão conseguindo atrair mais olhares para eles, não só para a primeira, porque querendo ou não, a primeira já tem um nível muito alto pelos jogadores, pelo dinheiro investido, mas a segunda divisão, a terceira e até a quarta divisão, dependendo do time, você está numa boa estrutura e tudo mais, mas o restante dos times ainda estão muito atrás. É algo que querendo ou não, um time às vezes vai conseguindo puxar o outro para que essa evolução seja como um todo, né? E lá a segunda divisão é bem diferente daqui, da primeira, então é um espaço muito alto, muito grande da primeira para a segunda, né? Então eles precisam evoluir bastante, diferente daqui, que aqui você tem a primeira divisão, a segunda divisão você não tem a sua diferença, mas não é tão grande, né? O nível de jogadores e tudo mais, lá já é demais. Mas, assim, é algo que está crescendo, né? Daqui uns anos vai ter a Copa do Mundo, até a Copa do Mundo tem muito para evoluir ainda. Marcos, e os dois,
dentro do que vocês já sabem aqui do futebol paraibano, acredito que vocês já devem ter pescado, até mesmo nos bastidores, as pessoas falando, quem que é o grande adversário para vocês hoje, dentro de estrutura, dos jogadores que vocês conhecem aqui no futebol paraibano, que pode ser o grande calo do time para a conquista do campeonato estadual? Grande adversário? Sim. Sim, a gente tem o Souza, né, que é o atual campeão, bicampeão, né? Tem o Campinense e tem o 13, assim, eu não vou dizer que tem um específico, né? Até porque o estado tem seus times que sempre estão chegando em finais, em semifinais de Copa do Nordeste, indo bem nas suas divisões. Mas assim, eu não vou colocar um específico, eu vou colocar todos, né? Esses 13, Campinense e Souza, e tem os outros também que, querendo ou não, às vezes quando joga contra o Botafogo, contra um dos times grandes do estado, acaba tendo um gás a mais, né? Então eu não vou colocar nenhum assim para ser o grande diferencial, ou então ser o time que vai bater de frente com a gente. Não, acho que os 4 estão ali no mesmo nível, e quem se sobressair durante o campeonato, questão de grupo, questão de elenco, de gestão, é o time que vai chegar bem na final e vai chegar tranquilo para poder fazer boas finais e ser campeão. Eu concordo com o Max, não dá pra gente pontuar só 3, 4 times, porque futebol tudo é possível, né? A gente vai pegar jogo em campo não tão bons assim e a gente não pode descartar ninguém. Todos os jogos vão ser difíceis e a gente tem que estar preparado para eles.